Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e está oficialmente de volta o programa Bom Dia Mercado com parceria oficial da Betfair, porque amanhã, dia 16 de maio, também está de volta o futebol de alto nível, começando pela Alemanha. Então, no vídeo de hoje, a gente vai se preparar para fazer tanto os jogos da Bundesliga 2 quanto os jogos da Bundesliga 1. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e oficialmente está de volta o Bom Dia Mercado depois de 2 meses sem gravação do programa. Durante esse período eu tentei trazer vários conteúdos aqui para agregar no conhecimento de vocês, trouxe algumas aulas do meu curso avançado para cá, espero que vocês tenham gostado. E para quem está chegando agora e não conhecia o Bom Dia Mercado é um programa matinal que eu faço para me preparar para os jogos, compartilho um pouco com vocês os cenários que eu criei, das metodologias que provavelmente eu vou aplicar e das características das equipes que eu estou acompanhando e se eu tenho alguma informação também específica sobre elas. E uma das coisas mais legais do Bom Dia Mercado não sou só eu aqui compartilhando o meu dia a dia de trabalho, mas vocês aqui nos comentários falando para mim os jogos que vocês separaram para trabalhar, as metodologias que vocês vão utilizar, as características específicas e informações que eu não sei, sempre foi uma ajuda muito grande tanto para mim quanto eu tenho certeza que para toda a comunidade. Então continuem utilizando os comentários aqui embaixo, não esquece de dar o like no vídeo para continuar me dando essa moral e se inscrever no canal. E agora, a partir do vídeo de hoje, daqui pra frente, essa moral que vocês sempre me deram aqui nos comentários, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal, curtindo, eu vou começar a retribuir para vocês. Eu conversei com o meu parceiro oficial desse programa e eu vou começar a distribuir para vocês caneca, moletom, quadro, chaveiro, para todos vocês que participam aqui dos comentários, engrandecendo o dia a dia de todo mundo que tenta trabalhar de forma séria aqui no trade esportivo. Então, todo fim de semana eu vou pegar todos os programas que eu fiz ao longo da semana, vou sortear alguns comentários e vou presenteá-los com alguns brindes aqui do parceiro. Então, dito isso, vamos para a nossa análise do dia de amanhã. Antes da gente começar, eu preciso pegar um café. Só um minutinho. Antes da gente começar, eu preciso deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, eu estou há 2 meses sem clicar. Eu, Theo. Tá? Eu não trabalhei nem a Bielorrússia, nem a Nicarágua, nem acho que foi a competição sul-coreana que começou, eu simplesmente decidi por não fazer. Então significa que eu estou um pouco enferrujado. Quando o futebol voltar amanhã, eu provavelmente vou trabalhar com uma stake menor do que eu costumava utilizar para poder voltar ao ritmo. Comenta para mim aqui embaixo se você também pretende fazer isso. Para mim é como se fosse uma pré-temporada ou eu estou pegando ritmo ainda, tá? Por quê? Porque eu estou muito tempo sem assistir futebol, eu estou muito tempo sem trabalhar os mercados, então eu preciso pegar o meu ritmo de volta. Pelo menos eu, estou falando uma particularidade, beleza? Outra coisa que é bom salientar também é que a Alemanha está parada há 2 meses, né? É como se fosse uma pausa entre temporadas. Eu não estou dizendo para você que você tem que encarar essa volta do futebol alemão como se fosse uma nova temporada. Eu só estou te alertando que é muito perigoso a gente utilizar as estatísticas, os dados e tudo o que a gente tinha sobre os times antes disso acontecer. É muito fácil eu abrir aqui a Bundesliga 2, a Bundesliga 1, os dados completos disso aqui e começar a te falar, olha, esse time é isso, esse e aquilo. Pode mudar muita coisa. Né? Primeiro, a gente tem a questão dos portões fechados. Né? Segundo, a gente tem a questão das novas regras que podem se aplicar já nessa volta do campeonato alemão. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que já vai começar a se aplicar a questão das 5 substituições. Se eu tiver errado, desconsidera. Mas outra coisa muito importante é o fator emocional. Porque a gente não sabe quais desses jogadores vivenciaram de perto a questão do coronavírus. Um familiar, um amigo próximo, sabe? A gente não sabe como é que está o emocional desses jogadores voltando a jogar agora. É muito difícil. Então, qualquer análise pré-jogo que eu fizer aqui para vocês em cima do que rolou antes pode não ser fidedigno. Não se cobre tanto nessas primeiras rodadas. Provavelmente na semana que vem, na terça-feira, na quarta-feira, a gente já vai ter muito mais informação de como é que foram os jogos, de como é que essas equipes se desempenharam, quem se saiu bem com esse campo neutro, com esse campo sem torcida, quem não se desempenhou muito bem, quais times que continuaram de fato jogando mal, quais times que melhoraram, para a gente poder ter algum tipo de embasamento para poder criar os nossos cenários, porque nessa primeira rodada vai ser muito difícil fazer isso. Beleza? Então vamos começar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos começar falando um pouco sobre a Bundesliga 2, uma das competições que eu mais gosto de acompanhar. Da Bundesliga 2, para quem já me acompanha sabe, eu não tenho uma equipe específica de trabalho, geralmente eu trabalho todas as equipes, só que eu costumo escolher alguns jogos específicos para ficar de olho.
tá? Vou falar um pouco desse confronto aqui entre o Aui e o Sandhausen. Tenho duas características muito importantes para te falar sobre eles. Primeiro, o Aui é muito, muito bom dentro de casa. Mas o Aui não é um time excepcional em fundamentos, tá? O Aui é simplesmente um time na média, é um time bom. Só que ele tem excelentes resultados em casa. Isso pesa muito a favor dele, tá? Na Bundesliga 2, o fator casa fora, se o time realmente prevalecer, ele faz muita diferença, tá? Então eu estou te dando essa informação para você ficar de olho, para você já preparar algum tipo de cenário para isso. O Aui só perdeu uma partida em casa e, se eu não me engano, foi contra o líder, o Arminia, tá? Tava no confronto de casa aqui, então estava aparecendo o Stuttgart. No geral, o Arminia, que para mim é um time preparadíssimo para subir para a Bundesliga 1, acho que foi o único que derrotou o Aui dentro de casa. A característica mais importante do Sandhausen é, primeiro, é um time que joga muito pela direita e é um time que joga muito, mas muito pela bola aérea. Tá? É um time que faz muito gol de bola aérea, que faz muito gol de escanteio. Não é o time que mais faz gol de escanteio da Bundesliga 2, mas utiliza muito esse fundamento da bola aérea. Então fica de olho. Tá? O Aui é um excelente time em casa, mas o Sandhausen é um excelente time de bola aérea. E não só de bola parada. É um time que vai cruzar pela direita sempre que puder e vai ter bons fundamentos de bola aérea. Fechou? Segundo, Karlsruhe e Darmstadt. O Darmstadt também tem um excelente desempenho como visitante. Para um time de meio de tabela, né, que era para estar, o Darmstadt está um pouquinho acima do que era para estar. Se você ver aqui, o Darmstadt está em sexto. Pelo que eu acompanho do Darmstadt, eu costumo ver ele ali em 11º. Não insisto, tá? Então ele está um pouquinho acima da média. O Karlsruhe é ok. Características específicas. O Darmstadt, assim como o Aui, é um time bem na média. Não é um time excelente em alguns fundamentos, nem tão ruim. É um time bem na média. Mas o Karlsruhe, por mais que tenha sido um dos times que mais... Tenha sido não, é o time que mais sofreu gol na competição. Também é o time que mais marca de fundamento de bola aérea, tá? Um dos mais perigosos ali em questão de escanteio, um dos mais perigosos em cruzamento na área. Então, de novo, por mais que a defesa do Darmstadt seja alta, por mais que o Darmstadt esteja numa boa fase, o Karlsruhe é muito bom de bola aérea. Tá? Então, tô contra o Karlsruhe numa situação de match odds, a odd está corrigindo, tem um escanteio a favor do Karlsruhe. Se está no seu método fechar, fecha. Porque o Karlsruhe realmente é muito bom nesse fundamento e a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Holstein Kiel contra o Regensburg. É difícil falar esses nomes aqui. Dois times de meio de tabela, praticamente. O Kiel é um time que se espera muito mais dele, é um time com muito mais qualidade que o Regensburg. O Regensburg é bem normalzinho também. Eu, sinceramente, não vou dar tanto valor nesse jogo assim, mas se um dos dois jogos de cima aqui, das 8, do Aui com o Sandhausen ou do Karlsruhe com o Darmstadt, não tiverem assim tão interessantes, eu vou pular para esse jogo aqui. Gosto muito aqui da questão do Aui em relação a match odds. Já vi várias vezes o Regensburg sair perdendo, por exemplo, de 2-0 e virar, e o Kiel fazer a mesma coisa. Então, vou ficar de olho aqui em placares que estão um pouquinho elásticos para recuperação. Né? Sempre gosto de trabalhar a questão de virada, de recuperação na Bundesliga, mas vocês sabem que o meu fundamento principal na Bundesliga 2 é o mercado de gols. Então, vou ficar de olho aqui no Kiel, que é um time que produz muita chance de gol e que é um time de muita qualidade, muito mais qualidade do que o Regensburg. O Bochum contra o Heidenheim tem uma característica inversa. Eu falei que o Darmstadt ele estava muito acima do que ele poderia apresentar. O Bochum já é um time que eu às vezes não consigo entender. Ele tem um ataque muito bom. Ele tem um time que produz muita chance de gol, mas é um time que toma muito gol também. É o segundo time, se eu não me engano, da Bundesliga que mais toma gol. E o que atrapalha isso? Não consegue manter o Bochum ali numa classificação saudável, né? Você vê que ele está ali já praticamente na zona de relegation. Isso prejudica muito o time. Tem um atacante lá que é muito bom, do Bochum. Eu não vejo o Heidenheim para ser quarto colocado. Ele não é líder em quase nada de fundamento. O melhor ataque, o melhor chute, o melhor... Nada. Tá? Nada. O Heidenheim é simplesmente um time que está acima da média. A pontuação esperada do Heidenheim nesse período era mais ou menos ali de 32 pontos, o que faria que ele tivesse ali em nono, décimo. E ele está com 41. Ele está em quarto. Tá?
Então, sinceramente, é mais ou menos um elefante ali em cima da árvore. Tá? Não estou dizendo para você que ele não pode melhorar agora daqui para frente, provavelmente participar ali da relegation da Bundesliga 1 e subir. Não é isso. Mas, na minha opinião, não é um time assim espetacular. Porém, apresenta algumas oportunidades de virada. Gosto muito de trabalhar o mercado de gols aqui. E como o Bochum cria muita situação de gols, eu venho para cá para trabalhar o mercado de gols. Na Bundesliga 1 começamos aqui às 10h30. O legal é que vai ter mais ou menos ali uma meia hora para você descansar, tomar um café para poder fazer a Bundes 1. Viemos aqui com o Hoffenheim e Hertha. O Hertha que terminou a paralisação, né? Foi para a paralisação com uma fase horrorosa. O Hertha que trouxe o Piatek, nunca sei falar o nome do cara, mas ainda não encaixou tanto assim. O Hertha é um time de muito bom contra-ataque, ataca muito pela esquerda, mas está numa fase chata. Tá? O Hoffenheim é um excelente time de contra-ataque também, um excelente time de bola aérea, marca muito gol de cabeça, e eu acho que vai ser um jogo para gols aqui, então eu venho para essa partida nem pensando em match odds. Tá? A característica principal de Bundesliga 1 para mim é você saber trabalhar o match odds. O match odds não é, da Bundesliga 1 no caso, não é um match odds muito confortável, não é um match odds onde você vai conseguir, por exemplo, corrigir a odd do Hoffenheim por longos minutos, ou então fazer o Hertha por 20 minutos, sabe? Ou então ficar no back Hoffenheim quase o primeiro tempo inteiro. É muito difícil. Por quê? Como as equipes têm um contra-ataque muito veloz, muito rápido, além da bola aérea, logicamente, a gente tem às vezes um vacilo ali na linha defensiva e a linha ofensiva do time que está sendo atacado já consegue aproveitar. E às vezes uma oportunidade é fatal. Então vira e mexe, você está numa posição correta, você está numa posição boa, você toma um gol. E aí, para o cara que está iniciando ainda, para o cara que ainda está virando a chave, isso é muito prejudicial, porque ele acha que o problema está com ele. E geralmente não está. Geralmente é uma característica do mercado. Você precisa se adaptar às características de mercados de competições diferentes, de times diferentes. Tá? Então eu não me sinto tão confortável para vir para cá para trabalhar match odds nesse jogo. Provavelmente se eu fizer vai ser uma coisa bem rápida, bem pontual, mas eu venho para cá com expectativa de trabalhar o mercado de gols tanto no HT quanto no FT. Beleza, vou pular o jogo do Augsburg, não é um time que eu acompanho muito, o Augsburg e o Wolfsburg, e vou passar para o Borussia Dortmund contra o Schalke 04, o Dortmund, que vem com alguns desfalques, mas os principais jogadores, na minha opinião, jogam, que é o Sancho e o Haaland. Eu acho que jogam, se o Sancho não jogar, aí a coisa fica feia. Mas esse confronto está sendo precificado, está sendo aguardado pelo que foi produzido até aqui. O Schalke vem de uma fase horrorosa. Tá? Só que o Schalke não é um time horroroso. O Schalke vem de uma fase ruim. Então a gente não sabe como é que o Schalke vai se apresentar agora. Pode ser que ele melhore. Né? O Schalke vem de uma situação muito ruim. Só que o Schalke é sexto colocado. O Schalke não é um time besta. Ok? Coisas que eu realmente não consigo gostar do Schalke. Saída de bola. A saída do Schalke é muito ruim. O Schalke tem janelas, eu até comentei com o Felipe, provavelmente já deve ter me escutado falar alguma coisa no Betcash, etc. O Schalke tem algumas janelas de entrada, tanto para back quanto para lei. Ele dá sinal. E uma das principais sinais que eu gosto quando o Schalke dá para ficar contra ele é quando ele está saindo mal lá de trás. É um time que não gosta de dar chutão, então tenta sair jogando. Geralmente os times da Alemanha abafam muito na saída, fazem muita pressão, rouba a bola do Schalke e já deixa o time ali totalmente desguarnecido ali atrás. Então toma muito cuidado com essa saída de bola do Schalke. Se tiver ruim, esquece qualquer coisa a favor do Schalke aqui, beleza? Aí situações contra ele pode ser interessante. O Dortmund, a gente já sabe, a característica do Dortmund é um time muito forte no início dos dois confrontos, né? Nos dois tempos, é um time que começa muito forte, termina o primeiro tempo muito forte, começa muito forte o segundo tempo e também termina o jogo muito forte. Então tem janelas também de ofensividade ali o Dortmund, e também é um time que bobeia muito. Às vezes está ganhando de 2-0, vai tomar um gol. Né? Não estou dizendo que vai tomar um empate, mas vai acabar deixando acontecer. Tá? E também é um time que gosta muito de tentar virar o jogo. Então, como é um derby, como é um jogo de muita pressão lá na Alemanha, por mais que não tenha torcida, é um confronto histórico. Eu acredito que podem ter oportunidades específicas aqui para o match odds, sim. Primeiro,
Para eu trabalhar back ao Dortmund, não estou descartando essa possibilidade. Posso trabalhar back ao Dortmund aqui, é um dos meus métodos de trabalho. Eu preciso de massacre do Dortmund, uma péssima saída de bola do Schalke, uma pressão muito forte ali do Dortmund, já no campo defensivo do Schalke, no campo ofensivo do Dortmund. O Schalke não conseguindo passar do meio campo, bastante remate no Dortmund. E é isso que eu quero, para poder trabalhar back ao Dortmund. Principalmente se o Schalke estiver saindo mal a bola, tá? Não vou trabalhar, não tenho metodologia, não gosto para trabalhar lei ao Dortmund, fazer correção. Se você tem, você sabe o que você tem que buscar. Você tem que buscar o Schalke saindo bem com a bola, o Dortmund não conseguindo finalizar, o Dortmund não conseguindo manter tanto a bola, o Dortmund mais recuado, tomando pressão do Schalke, tomando bola aérea do Schalke, e aí pode ser interessante. Olho nessa bola aérea do Schalke. Beleza? Para o mercado de gols, vocês já sabem o que precisa ter. Fortuna e Paderborn. Apesar de ser um jogo entre duas equipes que você sabe que está lutando para não cair, é justamente o que me atrai nesse jogo. Geralmente as pessoas pensam, não, eu não vou me atentar nesse jogo aqui não, porque não é o Bayern, não é o Dortmund, não é o Leipzig, não é o Gladbach, não é o Leverkusen, mas cara, é aqui que geralmente saem os meus maiores lucros, porque é aqui que costuma ter aquele confronto de Bundesliga 2 dentro da 1. Aquela coisa da recuperação de resultado, do time perdendo de 2-0 e vir conseguir se recuperar, de vários gols no final. E por mais que o Fortuna seja um time mais qualificado, na minha opinião, que o Paderborn tem uma característica exclusiva de Bundesliga 2, que o Fortuna já teve, eu não sei se continua, que é um time aguerrido. O Paderborn não se entrega. Você vê o Paderborn contra o Bayern, o Paderborn está indo para cima, contra-atacando e tentando propor jogo. Você está vendo o Paderborn contra qualquer time de meio de tabela, mesma coisa. E eu acho que não vai ser diferente aqui contra o Fortuna. Tá? Então não vou vir para cá para trabalhar match odds, venho para cá para trabalhar gols e venho para cá para explorar bastante essa questão da ofensividade do Paderborn, porque como é um time que está, deixa eu voltar aqui, ó. Como é um time que está em último, é um time que praticamente já está destinado a cair. Um time destinado a cair, ele não tem outra coisa a não ser brigar. Né? Ele está com 16 pontos. É um time que vai para cima. Se é um time aguerrido que vai para cima, o que ele vai acabar dando? Espaço. Então, se o Fortuna for esperto, vai poder aproveitar isso daí também. E aí eu entro com as situações dos mercados de gol. Beleza? Leipzig e Freiburg. Aqui é bem interessante também, porque a odd do Leipzig está bem baixa. Então, nesse tipo de odd, nessa característica de odd, eu só vou trabalhar, o único cenário para mim aqui é trabalhar back ao Leipzig, se e somente se o Leipzig estiver massacrando e propondo o jogo do jeito que eu gosto. Né? Cada um tem sua característica, você pode comentar aqui embaixo o que você gosta para dar o seu back, mas eu preciso de um Freiburg praticamente não jogando aqui para confiar nesse Leipzig, porque eu estou muito desconfiado de que o Leipzig talvez possa estar querendo focar na Champions. Mas como ainda falta algum tempo, para começar a Champions, para definir de fato as datas, eu acho que o Leipzig vai acabar se sobressaindo aqui sim. É um time que tem facilmente, sem fazer força, condições de ficar em segundo, terceiro na Bundesliga. Para mim não dá mais para ser campeão, mas se a gente for pegar o campeonato passado foi a mesma coisa. Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach e Leverkusen, mais ou menos isso. Se eu não me engano, o Leverkusen estava um pouquinho mais abaixo, mas geralmente fica assim. Tá? Como o Leipzig agora tem um outro foco, né? Porque o Leipzig, para quem não sabe, é um clube empresa, então ele precisa dar resultado. Estar na Champions do ano que vem é um ótimo pressuposto para ganhar esse jogo. Tá? Mas o Leipzig está no mata-mata da Champions esse ano. E o time eliminou o Tottenham, que foi o vice-campeão do ano passado. Então não é pouca coisa. Assim como a Atalanta, que é um time que eu adoro, que está aqui atrás, o Leipzig está tá vivendo um sonho, que é ir para as quartas de final de Champions e poder chegar numa semifinal, por exemplo, dependendo do confronto. Imagina, para um time recém, é muito, muito importante. Então é bom ficar de olho aqui se realmente o Leipzig vai demonstrar toda essa superioridade para dar back aqui. Se der, fechou. Por último, o Frankfurt com o Gladbach. É muito ruim de ver o Frankfurt. É muito ruim de ver o Frankfurt nessa fase. Se você olhar a classificação aqui, olhar o Frankfurt em 12º, cara, é totalmente plausível você trocar o Frankfurt de lugar com o Freiburg ou trocar até o Frankfurt de lugar com o Schalke. Porque o Frankfurt tem uma coisa sinistra, que é um dos contra-ataques mais fodas dessa competição. Tá? Eu já vi o Frankfurt totalmente parecendo morto lá atrás, se fazendo de morto, e quando sai para jogar é um time muito perigoso. Então toma cuidado com o contra-ataque do Frankfurt aqui. Tá?
Detalhes para esse jogo. Bola aérea do Gladbach também é muito boa. Muito boa. Defende muito bem, ataca muito bem na bola aérea. Também é um time de bom contra-ataque, mas não comparado ao Frankfurt. Levando em consideração que o Frankfurt está em 12º e está pressionado e precisa melhorar, se você vê o Frankfurt muito recuado, toma muito cuidado em trabalhar a lei a ele. Tá? Porque eu estou te falando aqui que o contra-ataque deles é muito bom. Às vezes vai estocar 2, 3 contra-ataques no primeiro tempo, eles vão fazer o resultado. Tá? Então toma cuidado. Beleza? Essa é uma dica, porque às vezes a gente fica olhando o time recuado e pensa, pô, esse time aqui merece um lei. Mas na Bundesliga é bom tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. Fechou? Então é isso. Esses são os jogos que eu separei para fazer amanhã, sábado. Comenta aqui embaixo os jogos que você separou para fazer, o que você pretende fazer neles. Compartilhe um pouco de opinião e de conhecimento com toda a comunidade aqui. E a gente se vê amanhã. No sábado eu faço um vídeo ali na parte da tardezinha para a gente falar um pouco dos jogos do domingo. Fechou, pessoal? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo, seu comentário e a gente se vê. Até amanhã.